Boas pessoal, está a chegar mais um fim de semana. Tenho aqui já alguns jogos que pus de parte para trabalhar, em princípio. Portanto, eu vou criar uma lista aqui na descrição. Não, vou colocar no comentário a lista dos métodos em que eu penso que se podem enquadrar cada um dos jogos. E vou começar aqui com o Leeds contra o Chelsea, portanto no sábado ao início da tarde. Portanto, o Leeds costuma ser uma equipa perigosa nos jogos que eu tenho visto, um futebol ofensivo, e o Chelsea tem jogado também um bom futebol. Tenho gostado destas exibições com o Tuchel. Portanto, o Chelsea já está em quarto lugar, ganhando pode passar para terceiro, enquanto o Leicester não joga, e pode se aproximar aqui do United. Portanto, será aqui um jogo e uma boa oportunidade para o Chelsea chegar aos lugares, aos três primeiros. Depois, o que é que eu penso que se pode trabalhar neste jogo? Este jogo pode ter duas leituras, a meu ver. A primeira será o Leeds a querer disputar o jogo, ou seja, a querer jogar subido e a dar espaço nas costas, e isso depois pode ser aproveitado pelos jogadores do Chelsea. Neste caso, o que é que se pode esperar, a meu ver? Mais golos do Chelsea. Por outro lado, o Leeds pode abordar o jogo da mesma maneira e criar sérios problemas, ou seja, pôr o Chelsea em sentido, marcar talvez um golo e obrigar depois o Chelsea a ir atrás do resultado. O Chelsea indo atrás do resultado vai também ele abrir espaço cá atrás. Portanto, poderá ser um jogo para golos. Portanto, este jogo eu considero um jogo que pode ter oportunidades para golos do Chelsea ou golos de ambas as equipas. Mas isso depois só analisando o jogo. Aqui o Chelsea penso que não tem assim nenhuma baixa. Tem o Abraham, ok, e o Tiago Silva. Mas já no último jogo jogaram assim. O último jogo foi com quem? Vamos aqui ver os últimos jogos. Ganhou. Foi com quem? Foi contra uma equipa contra o Everton, exatamente. Contra o Everton. Fez um excelente jogo. Ganhou ao Everton, ao Liverpool, empatou com o United. Portanto, uma boa sequência de resultados aqui para ganhar ao Atlético. Uma boa sequência de resultados aqui para o Chelsea. Depois, portanto, aqui não vou apostar nestas apostas aqui da SofaScore. Depois, o Bremen com o Bayern de Munique. Aqui não há muito a dizer. O Bayern de Munique está em primeiro a 2 pontos do Leipzig. Penso que perdeu o último jogo. Onde é que está? O último jogo não. Não, ganhou ao Dortmund, exato. Ganhou ao Dortmund. Tiveram a perder. Foi, depois deram a volta, exatamente. Portanto, aqui o Bayern ganhou ao Dortmund, certo? Portanto, o que é que eu espero deste jogo? Em princípio, um massacre do Bayern. Tem os jogadores todos que eu já estive aqui a ver. Só tem o Douglas Costa, o Tolisso e aqui o Alaba em dúvida. Este o Nubel também. Mas tem aqui a artilharia pesada toda. Meio campo, ataque e defesa também. Com algumas adaptações, mas está em força. Esta odd penso que pode ter valor. O Bremen também ainda só perdeu um jogo aqui nos últimos 5, mas eu vou aqui entrar a favor do Bayern. 1,25. Depois, o Benfica Boa Vista.
É assim, espera-se uma vitória do Benfica, mas isso normalmente para os jogos da da Liga Portuguesa espera-se sempre. Vitórias do Benfica, dos grandes, não é? Contudo, o Benfica tem complicado alguns jogos, portanto, penso que aqui vou só explorar mesmo lendo o jogo e, e vendo as oportunidades que possam surgir. Que o Boa Vista com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos 5 jogos, o Benfica com dois empates. Epá, este jogo é mesmo só no momento, mas aqui claro que vou tentar ir buscar golos do Benfica, portanto não vou trabalhar golos das duas equipas, vou over no jogo, não. Aqui vou estar focado na equipa do Benfica. Depois, Fulham City. Mais um jogo que eu penso que será do domínio total aqui por parte do City, aqui também com todos os jogadores disponíveis. Em primeiro lugar, o Fulham a precisar de sair aqui da zona de despromoção. Fulham nos últimos jogos com uma boa sequência, com apenas uma derrota, mas aqui vejo o City a não querer facilitar. E esta odd também gosto, vou aqui apostar a favor do City. E depois Tondela Sporting. O Sporting a caminho, numa sequência bastante positiva a caminho do título. Espero a vitória do Sporting. Não vou apostar aqui no SofaScore, mas vou à procura de golos do Sporting depois durante o jogo. Depois no domingo, o Leverkusen com o Bielefeld. Leverkusen a passar um mau bocado nos últimos tempos, mas vai jogar com o Bielefeld que está nos últimos lugares. Ok, está em antepenúltimo, com uma sequência de 100 vitórias nos últimos 5 jogos. Aqui vou explorar. Ok, que é isto? Confesso que há aqui alguns jogadores que eu não conheço, se fazem falta ou não. Conheço aqui o Bailey e o Diaby, que são ser aqui jogadores bastante influentes no ataque. Vai ser um jogo para ir à procura de golos do Bayern. Do Bayer Leverkusen. Depois, Torino-Inter. O Inter também aqui a caminhar no sentido de título da Série A. Já está a 6 pontos do Milan, pode aumentar a vantagem e deixar alguma pressão aqui para o Milan. Em termos de disponíveis, quem é que está de fora? Kolarov, Vidal, Lukaku em dúvida, atenção aqui, Brozovic e Barella. Ok. O que é preciso ter atenção no meu ponto de vista? É aqui o Lukaku. Esta dúvida do Lukaku jogar ou não, ok? O Lukaku é um jogador que influencia bastante os ataques e contra-ataques da equipa do Inter, com aquelas arrancadas e com o bom... não é ligação, assim, com uma boa ligação aqui de jogadas com o Lautaro. Portanto, em princípio, o Torino estava cá para baixo, ainda está. Torino na zona de despromoção. Vou aqui também à procura da vitória de golos do Inter. Não vou apostar aqui no SofaScore, mas vou à procura aqui de golos no Inter. Depois, Leipzig, Eintracht Frankfurt. Ok, temos aqui um jogo engraçado. A meu ver, para golos. Ou seja, golos em todo o jogo. Principalmente depois de surgir um ou dois golos, talvez um empate com golos, ou
Frankfurt à frente. Pronto, depende da situação do jogo, mas vou esperar primeiro que saia um ou dois golos, de preferência na primeira parte, e depois atacar na segunda parte em mais golos. Angelinha ainda está de fora, o Leimer também, portanto, atenção aqui a estas ausências por parte do Leipzig, mas em princípio será um jogo aberto e para golos. Contudo, vou esperar que saiam golos primeiro. Não vou, por exemplo, imagina que está 0-0 na segunda parte, prefiro ficar de fora, porque pode acabar, às vezes estes jogos onde se espera bastante golos, às vezes podem acabar empatados a 0 ou 1-0 ou com poucos golos. Portanto, vou deixar primeiro desenrolar a primeira parte, a ver o que é que acontece, e depois analisar na segunda parte o que é que cada equipa precisa para saber se podem surgir mais golos. Depois, o Zwolle com o Ajax. Aqui não há muito a dizer, vou à procura de golos do Ajax. O Ajax continua em primeiro com menos um jogo, com o PSV a 6 pontos. Portanto, em princípio, o Zwolle aqui em 13º. O Zwolle com uma vitória nos últimos 5 jogos e o Ajax com 4 vitórias e um empate aqui, penso que foi com o PSV, que empataram a um golo. Aqui vou à procura de golos do Ajax e vou apostar também na vitória do Ajax aqui no SofaScore. Depois, Cagliari e Juventus. O Cagliari está cá para baixo, 17º. Tem 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. E a Juventus aqui com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, a Juventus não tem passado um bom bocado, principalmente com a eliminação da Champions. Estão longe do primeiro lugar. Pode ser um jogo que se enquadra aqui no método over segunda parte. Ok? Um Cagliari a querer sair aqui de baixo e a Juventus desmotivada. Portanto, havendo algumas oportunidades do Cagliari, a Juventus a ter espaço para o contra-ataque, em princípio, poder-se-á trabalhar golos, porque pode surgir golos por parte da equipa do Cagliari, como por parte das Juventus. Depois, Milan-Nápoles. O Milan veio tem aqui muitos lesionados e alguns em dúvida. Rebic e o Castilheiro. O Milan veio de um empate que, a meu ver, foi um bom empate para o Milan, jogou bem. Se perdessem, penso que era injusto, eu acompanhei o jogo. Portanto, o Milan jogou um bom futebol contra o United, a meu ver. Depois, o Nápoles, que quer intrometer-se aqui na disputa do top 5. O Nápoles também tem alguns lesionados. Portanto, a meu ver, tal como no jogo do Cagliari ou como o jogo do Leipzig com o Frankfurt, pode ser também este um jogo para golos de ambas as equipas. Dependendo do resultado, dependendo do tipo de jogo que as equipas apresentem, pode ser um jogo para golos. Depois, aqui está, aqui. PSG com o Nantes. PSG com o Nantes. O Neymar está em dúvida, pode voltar. O Kian está de fora, mas temos aqui o Mbappé, o Icardi e o Di Maria, que podem dar conta da situação. Aqui contra o Nantes, que se encontra em penúltimo. Portanto, vou à procura de golos do PSG na primeira ou na segunda parte.
essencialmente é isto. Estou a ver aqui um jogo em que o PSG pode golear. Está a 2 pontos do Lille. O Lyon empatou hoje, tem os mesmos pontos com o PSG com mais um jogo. Portanto, aqui é um jogo para ir atrás de golos do PSG. Depois, Porto Passos Ferreira. Em princípio, será com a vitória, com a passagem do Porto à Champions. A moral da equipa pode ter ficado em alta, motivada. Portanto, aqui vou à procura de golos por parte do Porto. Contudo, temos aqui um Passos Ferreira a fazer uma excelente prova, em quinto lugar, a 4 pontos do Benfica e a 7 pontos do Porto. Portanto, pode aqui também enquadrar-se este jogo para golos. Contudo, penso que essencialmente vou à procura de golos do Porto. Portanto, está aqui mais ou menos programado o fim de semana. Não sei se vou fazer os jogos todos, em princípio não, são muitos jogos. Vou deixar no comentário os jogos, estes jogos, onde é que eu os enquadro, se os enquadrem no método over ao favorito ou over em todo o jogo de golos de ambas as equipas. É assim, vamos para mais um fim de semana. Bons jogos e bons garinos a todos.